Aqui em Colossenses 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Eu acho interessante, né? Como que hoje as coisas são... Como que hoje as pessoas se prendem, né, a expressões, muitas vezes. Muitas vezes eu vi, né, e eu vi, às vezes, parece, né, apesar de ser algo muito sério, muito, eu penso, ser perigoso, mas até, dependendo da maneira que você olhar, até engraçado. Ontem ainda estava voltando com uma pessoa numa viagem do interior e ela estava vendo um vídeo, né? E a pessoa mandaram um vídeo para ela e esse vídeo tinha não sei o que a pessoa é, se é um pastor, um apóstolo, um bispo, não sei, alguém que prega, que tem o seu rebanho. E essa pessoa chamava ali atrás dela, né, uma outra pastora, ou uma bispa, não lembro agora o que era. E quando essa pastora chegava, né, ela falava assim, olha, tá cheio fulano de tal aqui, eu não lembro o nome dele, fulano de tal, aqui agora eu estou nesse lugar, aqui está cheio de mistério de Deus. Que é uma expressão hoje que não é incomum a gente ouvir, né? No meio evangélico, vamos dizer assim. Ah, isso aqui tem mistério de Deus. Ah, tem um mistério aqui. Ah, isso aqui é mistério. Lá em Deuteronômio, está falando que há mistérios que não são revelados para esta era. Que nós só vamos saber, né, quando nós estivermos com Deus. Então, esses são mistérios. Sabe aquelas perguntas sem resposta que a gente, muitas vezes, ou já ouviu, ou já fez? Né? Como é que foi isso aqui? Como é que isso aqui aconteceu? Eu não tenho uma agora na minha mente, senão falaria, uma daquelas que às vezes sai, né? Então, tem coisa que vai ser revelada aos filhos, mas no tempo certo. E esse ser revelado não está falando dessa vida. Porque sempre nós precisamos, para ter vida com Deus, se tudo tiver diante dos nossos olhos, se tudo for palpável, se tudo for como nós queremos, eu quero isso, eu tenho, tudo exatamente, não há necessidade de haver fé. Então, um grande mistério é, qual é a forma de Deus, né? Quem já viu Deus? A pessoa que viu Deus, naquele momento, não pôde continuar olhando. Tamanha era a glória dele. Então, tem coisas que, enfim. Agora, o mistério de Deus para nós, quando você ouvir essa expressão, né, e às vezes até ela passa a ideia de alguém ter uma vantagem espiritual sobre outras pessoas. Né, que, ó, a expressão lá do vídeo da pessoa, aqui está cheio de mistério. Aqui hoje está cheio de mistério. O mistério de Deus é esse aqui, ó. O mistério de Deus a saber, Cristo. Então, cuidado com as expressões que parecem ser algo que você ainda não tem acesso. Você está entendendo? Essa história de que, ó, tem mistério aqui, tem mistério para você, tem, graças a Deus. Deus tem mistério para mim.
E como Paulo disse aqui aos Colossenses, o mistério de Deus para mim é Cristo. E eu tenho que conhecer, como disse Paulo aos Gálatas, se eu não me engano, eu quero conhecer Cristo. Vamos falar de um homem que passou a dedicar 100% da vida dele. Um homem que deliberadamente sabia, você vai apanhar naquele lugar se você for lá para falar de Cristo. Ele ia do mesmo jeito. Você está indo para tal cidade, não tem um cristão lá, não tem uma pessoa que você conhece. Então, o risco que você corre lá, o primeiro, de morte, segundo, de passar fome, o terceiro, de você ser preso, ser açoitado, viver severas penas. Ele ia do mesmo jeito. Então, se tem alguém que tinha essa plenitude e conhecia Cristo, era ele. E ele disse, quero conhecer Cristo. Eu conheço, mas eu quero conhecer mais. Eu já tenho, mas eu quero mais. Então essa é uma expressão que eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, para essa onda de gente que às vezes ouve essa palavra, o mistério, porque isso é mistério, sim. Lembre-se, tem os dois mistérios. Tem um mistério que ninguém vai poder te revelar, porque não é para agora. Aquelas respostas do Velho Testamento, aquelas coisas que talvez em alguns momentos, por exemplo, quando foi que o diabo caiu do céu? Ninguém pode te dar essa resposta. Qual foi o momento? Ninguém vai te dar essa resposta. Essa resposta não é para agora. Eu não quero saber quem, quando caiu do céu. Eu quero ir para o céu. Está entendendo? Mas o fato, isso não me diz respeito. Se dissesse respeito, Deus teria deixado. Tanto que a Bíblia diz, Paulo também diz, que tudo que está escrito tem o seu propósito. Como então a gente pode subentender que o que não está escrito, o que não foi registrado, também tem o seu propósito. Porque olha o tamanho da Bíblia. Olha tudo que tem nela. Olha de cada assunto que a Bíblia fala. Você acredita mesmo que Deus deixaria passar algo? Seria o quê? Um esquecimento de Deus? Deus é igual a gente? Que precisa ficar anotando num post-it, colocar no celular? Não, Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e esquadrinha a nossa mente. Então imagina como é a mente de Deus. Imagina o poder da mente de Deus. Vamos nos ater então à verdade. Essa é uma palavra, Colossenses é um livro, a reunião de servos e discípulos. E aqui vai desde você que quer servir Cristo, ser um discípulo de Cristo, até um dos propósitos desse culto, que é para os obreiros, aqueles que já estão de alguma maneira em evidência na obra do Senhor. A gente precisa, Colossenses é uma leitura que se faz necessária para todo cristão, periodicamente. A gente lembrar dessas lições que Paulo, nessa carta que ele mandou aos Colossenses, as lições para a igreja de Colosso, deixa eu lembrar vocês, deixa eu avisar vocês. Então esse aqui, quando você ouvir essa expressão agora, você sabe, ninguém mais vai, eu acredito que aqui ninguém esteja nesse contexto. Mas às vezes, talvez, pode ser que você, dependendo do lugar que você veio, dependendo do tipo de pessoa, do tipo de pregador ou pregadora que você assista, talvez uma expressão como essa te diga algo assim, meu Deus, essa pessoa tem algo com Deus que, tem mistério. Mistério de Deus, para mim, é Cristo. Não é para mim, eu não estou falando uma coisa que eu criei aqui como uma particularidade. Não, está escrito aqui, eu repito para você. A fim de conhecerem plenamente o
mistério de Deus, a saber, Cristo. Esse é o mistério de Deus. E assim, você pode ser uma pessoa que hoje, você pode estar chegando aqui em jejum e completar daqui a alguns minutos 25 horas de jejum, igual a gente começou a Casa Firme ontem. Você pode ser uma pessoa que você esteja devorando a Bíblia, lendo, meditando. Você pode ser a pessoa que esteja orando mais do que nunca e esteja dizendo assim: eu estou no meu melhor momento espiritual, eu tenho uma vida, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão com Deus, eu vejo Cristo comigo. Eu vou te dizer parabéns e você pode conhecer mais. A gente não chega num limite. E aqui o Paulo dizia isso. E dizia dele, eu quero mais. E dizia para a igreja, eu quero que vocês conheçam plenamente o mistério de Deus. Que vocês tenham plenitude no entendimento. Vocês sejam ricos, que vocês estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, quanto mais eu entendo a palavra, eu entendo o amor de Deus, mais eu vou conhecendo Cristo. Eu nunca vou conhecê-lo, eu nunca vou absorver totalmente o que Ele tem para mim. Olha que bênção, se tem uma coisa na vida que a gente sabe, eu vou me esforçar, eu vou me doar, eu vou me sacrificar, eu vou pagar preços, eu vou fazer, e eu não vou chegar no limite, que quer dizer, sempre tem algo mais para eu conhecer, sempre tem algo mais para eu saber, sempre tem algo mais para eu aprender, sempre tem algo mais para me encher, é Cristo. É Cristo. E assim você não perde. Você passa a saber dele e você cresce. Você cresce, você vai querer mais dele. Você cresce nele, você vai querer mais que as pessoas ao seu redor cresçam. Quando você faz isso para as pessoas, você vê uma necessidade maior ainda de ter mais dele. Veja que é uma coisa que não para. Só que não é igual aquela pessoa que ela vai atrás de um conhecimento secular, que ela vai atrás de um prazer que vem pelo corpo, que ela vai atrás do consumo para atingir um nível de um status, para ostentar algo para alguém. É uma coisa que ela transcende, ela vai além. E nós precisamos colocar força nisso. Eu tenho sempre lembrado dessa palavra. Foi uma das palavras mais importantes que nós tivemos esse ano. E assim, às vezes, onde eu vou, onde eu passo, eu vejo o quanto essa palavra foi, assim, foi Deus marcando um tempo e deixando todos nós que estamos debaixo dessa unção, nós que temos essa palavra profética, que é o ano de governo, eu falo nós, do Ministério Mudança de Vida, a palavra que o Senhor falou, que nós precisamos ter essa atenção de aproveitarmos o tempo das vacas gordas e nos prepararmos nos tempos das vacas gordas para os tempos das vacas o quê? Se fosse o contrário, todo mundo fica feliz, não fica? É ou não é? A gente vai sair do tempo das vacas magras para entrar no tempo das vacas gordas. Amém. Amém. Tá ligado? Amém. Mas a palavra não está dizendo isso. E foi uma palavra que ficou claro, se prepara. A gente, muitas vezes, depende. Deus nos coloca sobre condições. Nos coloca em lugares, nos coloca diante, ou nos coloca debaixo de pessoas.
Mas essa palavra disse assim, se você fizer o que você tem que fazer, sua vida não vai depender de ninguém por um tempo, mas vai depender do que você fez, da casa espiritual que você construiu. Na terça ainda eu falei isso para uma pessoa. Falei, o seu estilo de vida é um estilo de vida que você faz as coisas, você age do seu jeito, você faz da sua forma, você é inconsequente, irresponsável, porque você tem uma fé que é uma fé muito perigosa. Você vive para o seu prazer, eu quero, eu faço. Se alguma coisa acontecer, se der errado, se acontecer o que eu ouvi que pode acontecer em consequência disso, lá na frente, ou na hora que tiver, eu reverto. Eu disse, chega uma hora que a conta vem. E esse é um estilo, eu já vivi assim. Eu tinha fé em mim. Eu tinha fé na minha capacidade, algumas capacidades. Isso aqui eu consigo. Isso aqui, se for com tal pessoa, eu já conheço, eu já sei o ponto. Eu vou fazer isso, eu vou falar isso, passa. Esse é um estilo de vida perigoso, hedonista, egoísta, carnal. Qual que é o estilo de vida que a gente tem que ter? Não é o de reverter situações. Não viva mais para reverter situações. Viva para construir situações. Porque quando você constrói, você não precisa reverter as coisas. É ou não é verdade? Quem que precisa reverter? Quem? O que o Senhor disse? Você vai construir uma torre? Vai e faz o cálculo se você tem todo o material para construir essa torre. Tem todo o material? Tem, então faz. Tem todo o material? Não, então não faz. Faz o que então? Busca o material que você não tem. É ou não é? Depende de... Hoje ainda, você já começou a obra? Não, só depende de você. Vamos falar sobre isso agora. Quantas coisas hoje... Fala, obrigado Deus. Fala, obrigado Deus. Por que obrigado? Porque quantas coisas hoje dependem só de quem? Só de mim. Não é só de Deus, não, só de você. Você estar aqui agora na igreja, por exemplo, dependeu de quem? Deus pegou você, colocou você num banco e trouxe você para a igreja. Foi isso ou não? Deus pegou você quando você estava na cama, fez assim na sua cabeça, acorda meu querido, vem aqui, vem. Pega, te fez assim, te trasladou, igual ele fez com Filipe lá, para o eunuco etíope. Colocou você aqui. Foi isso ou não? Como é que foi então? Acordou aqui, pronto. Dormiu em algum lugar, acordou na igreja, que maravilha. Só fui ali no toalete, lavei meu rosto, estou aqui. Foi assim? Não, você veio. Você levantou. Você quis. Provavelmente, e para não dizer certamente, você negou alguma coisa para estar aqui. Uns minutos a mais de sono, umas horas a mais de sono, talvez distância, não estou com vontade, não. Eu vou para a igreja, eu tenho um compromisso. Depende de mim. Eu ando até lá, eu vou até lá, eu pego a condução até lá, eu já sei, eu leio, eu consigo ver o nome na frente do ônibus, eu consigo entrar no metrô, eu consigo pegar um Uber, eu consigo caminhar até lá. Depende de você. Quantas pessoas que eu vejo, às vezes, dramatizando a vida delas e trazendo para elas peso que elas não precisavam trazer. Com isso, elas estão rejeitando o que o Paulo falou dos Colossenses. O pleno conhecimento, o pleno entendimento. Eu entendo que é comigo, está na minha mão. Eu entendo que só depende de mim, então eu vou dar a Deus o que eu tenho que dar, eu vou buscar Deus. Eu vou me focar no que Paulo está dizendo, eu vou me focar no mistério de Deus, Cristo. Vou seguir Cristo, vou repetir Cristo, vou imitar Cristo, vou copiar Cristo. Tem muita gente hoje que quer ser copiada.
A internet está, em todo momento tem alguém dizendo, me copia, me imita. E a Bíblia está dizendo, imita Cristo. Você quer conhecer mais? Você pode estudar, você pode crescer numa área da sua vida, deve ser um excelente profissional, deve se tornar, na condição sua, uma pessoa ali que chega num nível, um nível assim, supremo, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um irmão, um amigo, um conselheiro. Todos nós temos condições de nos tornarmos excelentes conselheiros. Sabia disso? Você tem condições de se tornar um excelente conselheiro. Sabe, das pessoas falarem com você e uma conversa com você ser suficiente para elas tomarem decisões acertadas. Como isso? Se você conhecer mais do Senhor. Se você tiver discernimento. Se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja. Quantas pessoas que não chegam aqui, literalmente? Não chegam ao templo, mas estão chegando até você onde você está. Você vai naquele lugar, você vai naquele mercado, naquela farmácia, naquela padaria, você vai naquele salão de beleza, você vai àquela loja que vende determinado tipo de produto, e aquela pessoa, de repente, ela sente que tem algo em você e ela vê a abertura para te falar algo. Quantas vezes que Deus nos usa assim? Você está num lugar inusitado. Você está no seu trabalho, você está num lugar que para você ali ninguém sabe, você não tem uma bandeira ali. E aquela pessoa começa a falar da vida dela com você, e ela se abre, e aí você vê até uma pergunta sendo feita, e Deus está dando a ela uma oportunidade dela ser impedida de cometer um crime, dela ser impedida de trazer maldição para a vida dela, dela ser impedida de condenar gerações dela, dela ser impedida de tomar uma decisão irreversível. Esses dias aí uma pessoa me mostrava uma conversa que ela teve com uma pessoa próxima do nada, e a pessoa, aconteceu isso comigo, tal, e sabe, eu ia abortar, sabe, falando assim como se estivesse falando, eu pensei em comprar um sonho ali na padaria. E a outra disse, não faça isso não. Essa é uma decisão que você está tomando com a sua vida, que você vai impactar você vai impactar os filhos que você já tem, você vai impactar agora suas gerações. Não faça isso por esse motivo, isso aqui vai implicar isso na sua vida, não, paga o preço. Não adianta, você cometeu um erro. Tem situações na vida da gente que a gente se equivocou, falhou. Você tem um erro, tem uma consequência. Você vai ter preços a pagar. Só que sabe quando você tem que escolher entre o menos pior? O que eu digo para você? Escolha o menos pior. Às vezes podem ter pessoas que estão ouvindo agora, estão nessa condição. Eu me entreguei à imoralidade. Fui lá e me relacionei intimamente com uma pessoa que não é meu marido, que não é o homem que Deus tem comigo. E agora me vejo, estou grávida. E agora não tenho condições. Não tem. Mas pode, e se crer, vai receber. Deus dá condições. Tem gente que no meio de uma guerra está enfrentando tudo. Não está enfrentando dificuldade financeira. Para comprar fralda, para comprar lenço, para comprar leite. Tem gente que está enfrentando toda a dificuldade financeira, a falta não é só o dinheiro, não tem a provisão. Está enfrentando bomba, míssil, está enfrentando soldado, mas não abre mão de ter o seu filho. Não, mas a minha vida, eu ia estudar, eu ia fazer. Então, a gente tem que pensar antes de fazer algumas coisas.
Quando algumas coisas acontecem, uma pessoa que, por exemplo, como é o caso da avassaladora maioria, em um ou outro caso, às vezes uma pessoa fala assim, fui violentada, estou grávida, mas não quero esse filho. Doe para alguém que tem o sonho de ter. Eu já vou nessa linha, a pessoa não quer, nunca quis, não é meu desejo, tal, aconteceu comigo. Doe, tem gente que vai pegar assim, vai falar assim, obrigado Deus. Para resumir a conversa, que poderia dizer, espera, que isso cria um amor, está sendo gerado dentro de você, muda o seu ambiente, que você vai mudar a sua percepção da vida. De repente você foi criado num ambiente muito egoísta, um ambiente muito materialista. Já teve gente que veio para a igreja numa condição dessa, que a ideia era, não, eu vou entregar meu filho para adoção. Vivi uma tragédia e eu não quero que essa tragédia seja todo dia vista por mim numa pessoa que vai nascer em decorrência dessa tragédia. Vou doar e veio para a igreja. E ali ouvindo a palavra e recebendo o amor de Deus, a pessoa, aquilo foi mudando dentro da pessoa, aquilo foi se transformando. Ela foi entendendo que ela podia mudar o destino de uma pessoa agora, que cabia só a ela. Por fim, terminou a gestação, a pessoa não doou, ficou. E assim, foi uma excelente, na verdade, né? É uma excelente mãe. E assim, não foi, meu marido, não tinha marido, não teve. Eu quero isso. Eu vou fazer isso, eu vou viver isso, e eu vou ser boa nisso, e Deus vai me ajudar. Agora, a pessoa que não quero, doa então, não faz essa bobagem com a sua vida. Não faz isso, porque às vezes a gente que não é do meio, que não sabe, até pensa, né? Não, mas não é fácil assim. É mais fácil às vezes fazer isso do que a gente imagina. Está mais acessível do que a gente imagina. Então, se uma pessoa às vezes não tem uma pessoa certa do lado dela, com um conselho igual a esse, não faça isso. Que às vezes o nosso conselho é assim, é leve. Fulano, eu acho, eu penso, né? Vê o que você vai fazer, mas não, às vezes a gente precisa ser incisivo. Não faça isso. Não tome esse caminho. Você não vai amarrar a sua vida, você vai mudar a sua vida e vai pegar com a mão, igual está escrito lá em Malaquias 3,9. Com maldição vocês são amaldiçoados. Agora não é só esse assunto. Quantas coisas, alguém do seu lado, você vê que a pessoa ali, realmente ela não tem acesso à palavra de Deus. Ela não conhece. Então ela está agindo, ela está fazendo de acordo com o que ela aprendeu com alguém. E não é porque ela aprendeu às vezes com o pai dela, com a mãe dela, com o tio, com a avó, com o vô. Não é porque ela aprendeu com alguém mais velho que ela, que era da família dela, e que, na teoria, amaria ela, que está certo. E aí chega até você, para que você fale, para que você aconselhe, para que você diga não. Para que às vezes você encoraje aquela pessoa que você está vendo que está faltando coragem nela. Não, isso aqui eu estou, mas ainda... Não, vai lá, vai, é isso aí. É o seu momento, é a sua oportunidade. Assim você vai fazendo chegar Cristo nas pessoas. Quantas vezes que é para você fazer uma oração? Orar por alguém, a pessoa chega até você de uma maneira e você vê que a pessoa, uma oração que você fizer, a pessoa ela vai ter outra presença com ela. Ela vai ter outra condição. E não é uma oração ali ficar, invocando igual aquele fariseu ficou no templo. Oh, Senhor, porque eu sou isso, porque eu tenho isso, porque é assim. Não, olha, eu vou abençoar a sua vida. Eu sou um filho de Abraão pela fé que eu tenho em Jesus. E a Bíblia diz assim, aqueles que o abençoarem serão abençoados. E os que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu vou abençoar a sua vida aqui, vamos orar.
Vamos pedir para Deus aqui essa proteção. Vamos falar com o Senhor aqui para que você não saia daqui agora dessa nossa conversa, a mesma pessoa que você chegou, oprimida, triste, com essa dor. Quantas vezes que Deus toca uma pessoa para orar por uma dor, por uma doença que outra está ali passando, sentindo, e às vezes a pessoa, não, eu não sou um pastor, não, eu não sou uma autoridade espiritual. Autoridade espiritual todos nós devemos ser. Talvez você não tenha a unção para atuar na igreja, para atuar em uma área que está em evidência. Mas a autoridade espiritual não depende de ordenação humana. Eu falo, não é o líder da igreja, não é o líder espiritual que vai ordenar você isso. A autoridade a gente já recebeu de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. E se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quem que ordenou isso? Foi o nosso líder dos obreiros? Jesus ordenou isso. Então, quantas coisas que Deus está nos enviando para fazer. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. A palavra que Paulo falou aos Colossenses chega até nós, para que aconteça esse crescimento. Agora, para esse crescimento acontecer, a gente precisa seguir algumas direções que ele também deu aos Colossenses. Aí no capítulo 3. Portanto, já que vocês, crendo, ele crendo, vocês pegaram o Espírito. Já o velho homem morreu. Batizou. Importante, batizou, batizei. Então morreu, ficou na água. A água da piscina do batistério representa a terra. Está entendendo? Se você não sabia, a água representa a terra, onde foi sepultada a velha criatura. Então aí, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quer dizer, ficou lá mesmo, ficou lá na terra, na água do batismo, ficou a velha criatura. Então, quando você levantou ali, porque ninguém foi batizado, ficou ali. A pessoa desceu à sepultura e ressuscitou. Que é o que ele está dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha a fé do Paulo. As expressões muitas vezes estão dizendo o que a pessoa acredita, o que a pessoa é. Ele acreditava que os colossenses estavam num nível que foi o nível que ele os deixou. Ele trabalhou para isso. Então, olha, ele não falou assim, agora não era mais pensem. Ele disse, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Quer dizer, eu creio que vocês já têm uma cabeça, eu creio que vocês já têm um pensamento certo. Está entendendo? Então, o que eu vou usar esse mantenham aqui? A gente precisa manter aquela cabeça que a gente tem quando está no culto. No que você está pensando agora? Você está pensando em coisas do alto? Você está nesse... Agora, você está nesse processo agora de querer entender mais o que Paulo está falando? De estar se colocando, se sentindo como um dos colossenses. Opa, amém, em nome de Jesus. Mente, pensamentos elevados, é isso aí. Pensar nas coisas do alto. Ele disse, mantenham
Você começou, você já pensou? E não é pensar grande só, de ficar rico, de fazer coisas para pessoas verem que você... Não, pensar nas coisas do céu. Pensar mais sobre a eternidade. Sabe, pensar mais no que Deus tem com você. Se você está no lugar que Deus tem para você. Pensem nas coisas, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que é o sepultamento. Me batizei e assim. Se você não batizou ainda, uma frase não tem nenhuma justificativa para você permanecer nessa condição. Só tem uma: incredulidade. Marcos, lá na mesma passagem que Jesus mandou a gente expulsar demônios e curar os enfermos, ele diz: quem crer e for batizado, mas quem não crer, condenado. Então a pessoa que ela já ouviu, porque eu lembro às vezes, né, tem essa história hoje, a história do sacrifício sem dor, a história que tem que me facilitar tudo. Eu lembro do dia que eu vi o vídeo lá do pastor, e isso foi tanto para mim como para as pessoas, para os membros, isso é para os dois lados. O pastor lá na Sibéria. Quem sabe o que é Sibéria? Sibéria, gente, não tem isso aqui que a gente está vivendo, sabe? Viver sem blusão. Não é blusa. Não é camisa de manga comprida, não é. Lá na Sibéria não existe viver sem muito agasalho. Está entendendo? Muito agasalho. Assim, sempre, roupa que você vai ver de pele ali, bastante, é pesada. Eu quero qualquer dia trazer esse vídeo, eu não tenho mais ele, eu já procurei, mas alguém vai me achar na internet, ou da nossa produção, alguém que nos acompanha, que estiver assistindo e vai mandar no WhatsApp da igreja. Que está ali o pastor, creio eu que era um pastor, mas no mínimo ele era um evangelista. Na Sibéria aparece o vídeo, você não sabe o que é, de repente você vê um senhor já, com uma picareta, ele quebrando o gelo de o que seria um rio de lá, né? Ou seja, você imagina que o rio de lá é gelo, é congelado. E está ele ali com uma picareta, né? Fazendo, você não sabe o que é, você vai vendo só ele quebrando aquele gelo lá, e ele faz um buraco de mais ou menos 1 metro quadrado. Né? Quando eu vi esse vídeo, já estava na Taquari e tal, e eu lembro, né, de eu chegar e olhar esse tamanho de batistério aqui, né, lembrar que o pessoal começa a preparar o batistério quando tem batismo aqui na quinta-feira. Já foi até ponto de discussão entre nós aqui, de quem organiza a igreja, né, porque começa na quinta e vai. E aquecedor, quinta à tarde, quinta à noite, sexta de dia e vai e tal, sábado o dia inteiro, então você imagina a energia. Para quê? Para chegar no domingo, a pessoa quando descer as águas, a água está na temperatura do corpo dela, praticamente 36, alguma coisa graus, entendeu? A pessoa descer as águas assim, oh glória, só foi o movimento, porque nem teve o sacrifício. O pastor lá, o evangelista, sei lá, quebra, 1 metro quadrado, ele abre um buraco no meio do gelo. Vai ele lá, desce naquele buraco e vem um jovem. Aí tem um povo ali em volta, canta uma música, que se eu não me engano é Mais Perto Quero Estar, não lembro agora se é porque ele vive, Mais Perto Quero Estar. Um grupo pequeno de pessoas ali começa a cantar uma música, o pastor chama, aquele jovem, é mais jovem que ele, né? Então ele pega ali, desce o jovem, desce os dois naquele buraco, batiza o jovem e todo mundo fica numa alegria ali, ó. Imagina
a temperatura daquela água. Não tem um lugar preparado igual a gente, que tem um vestiário ali, sabe? Toalha à parte, você já vem preparado, vem com outra peça de roupa. Não, eu vou me preparar, vou levar uma peça de roupa, toalha, piscina vai estar aquecida. Não. Então uma pessoa hoje que ela tem acesso à igreja, à palavra, e que ela diz, eu não estou preparado, ela está dizendo, eu não creio no que a palavra diz. Está entendendo? Se Jesus voltar, você pode estar fazendo a melhor obra do mundo. Você não creu e não cumpriu com uma das poucas determinações de Jesus. Você está condenado. E você que me ouve, eu não vou ter parte nisso, porque eu estou te falando o que a Bíblia diz. Ah, eu penso, não, está escrito, quem crer e for batizado. Não é quem crer ou for, é quem crer e for, as duas coisas. Mas quem não crer está condenado. Não perca seu tempo. Ai, meu Deus, eu ainda não sou batizado. Ah, eu creio em Jesus, mas ó o diabo enganando a pessoa. Eu só não me batizei. Não perca seu tempo. Um dia eu falei isso, era uma sexta-feira à noite, num dia frio esse ano. E eu nem sou do grupo mais que batiza, mas era o culto que eu estava fazendo e tal, e chegou uma moça. A mãe trouxe ela, terminou o culto, ela chegou e falou assim, eu queria me batizar hoje. Na hora eu lembrei do filme do pastor ali, sabe? Pensei, ó, dentro de mim veio aquele pensamento, a água vai estar gelada. Que maravilha, hein? Mas lembrei do filme do pastor. Falei, ó, por mim, tudo bem, a água está gelada. Mas se é o que você crê, vamos batizar. Não, eu quero batizar hoje. Eu falei, amém. Falei assim, pode trocar de roupa. Chamei a obreira que tinha ali no dia, eu falei assim, ó, providencia qualquer troca de roupa para ela e uma toalha. Fui lá, me troquei do jeito que estava. E batizei ela. E graças a Deus. Porque quantas vezes que uma pessoa ela não vai ter o amanhã? Ela tem hoje. Ela tem o agora. Quantas vezes que eu não tenho amanhã? Às vezes eu tenho hoje. Eu tenho um agora. E às vezes eu estou pensando em tanta coisa dessa terra. Ah, eu estou pensando porque eu vou fazer isso. Ah, eu estou pensando porque eu vou fazer aquilo. Ah, eu estou pensando porque eu tenho tal coisa para esse final de semana. Ah, eu estou pensando já, eu passo, eu vejo nas lojas essas árvores bonitas que eu quero enfeitar minha casa, que eu quero nesse final de ano ter tal decoração. Olha, eu estou pensando em coisas, eu não posso. Não, se Deus te deu uma condição, Deus te colocou nas mãos, mas antes, primeiro, como Paulo disse, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Se você é uma pessoa que não batizou ainda, a primeira coisa, você que está aqui agora, você pode falar, meu Deus, eu não me preparei. Eu já estou me colocando aqui, ó. Eu posso terminar o culto e você falar, não me batizei ainda, quero batizar. Já estou te respondendo. Se quiser batizar hoje, vamos batizar hoje. Água, alguém pode falar assim, água está quente? Não sei, água está quente? Está fria, então vai batizar mesmo assim. Então, agora, o que te impede? Ah, não, eu me batizei, graças a Deus. Mantenha a sua mente nas coisas, nas atitudes, em decisões como essa que te levou a ser tomada. Para você fazer uma coisa dessa, você teve que pensar acima. Teve ou não teve? Porque ninguém sai de casa e vai e mergulha num tanque. Você faz isso? Não. Então, peraí, para eu fazer isso, eu tive um entendimento, eu entendi que a vontade de Deus, que a condição que Deus coloca para mim. Então aí, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. O que mais que na sua vida? O quê? Que de repente você oscila.
não está nas coisas que são do alto. O que tem tido poder facilmente de te puxar para baixo? É esse vídeo aí, ó. Obrigado, mas depois eu vou passar o vídeo. Depois, obrigado. Mas depois eu vou passar. Terminar o culto aqui, o pessoal que estiver aqui assiste. Então, o que te puxa para baixo? Que você está aí ainda e você alimenta, você cede. Que em vez de você permanecer com não é uma mente elevada de soberba, sabe, de acima de mim só avião, mas também abaixo só tatu. Não, não. O céu, as coisas espirituais, os valores que realmente importam. As coisas que Deus quer de mim. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí a lista, ó. Imoralidade sexual. Quantos que... Você vai dizer assim, tem gente que usa a expressão, não, isso é coisa do ser humano. É. Mas é coisa que o ser humano alimenta. Ah, porque eu tenho um desejo. Ah, porque é assim, não. O pecado, as obras da imoralidade sexual, tem um monte de mito em cima disso. Quando a pessoa não tem ninguém, ela é solteira, e aí passa um tempo que ela esperava ter alguém, ela começa a achar que o problema dela é que ela é solteira. Então ela não tem alguém para satisfazer esses desejos. Só que esses desejos são dela. Não tem a ver com ela ter alguém. Tem a ver com o que ela alimenta aqui, ó. Tudo na nossa vida acontece primeiro de forma abstrata, para depois, talvez, acontecer de forma material. Então, Paulo disse, Paulo podia ter casado? Podia ou não podia? Você imagina quantas pessoas que Paulo ajudava, falava, orava, conversava? Paulo fala tanto em Coríntios, mais claramente, como em outros livros ele vai citando pontos de casamento. Paulo fala sobre a intimidade do casal. Quer dizer, para ele falar, e se ele falou, por exemplo, a primeira carta que ele fez para os Coríntios, quer dizer que aquele era um assunto que chegou até ele. Que ele soube que estava acontecendo na igreja, o problema que alguém estava tendo. E ele não falou para uma, ele falou para a igreja, quer dizer, é algo que está acontecendo aqui de forma recorrente. Ó, eu sei de casos, ó, tem irmãs que estão vivendo assim com os irmãos, ó, tem irmãos que estão passando por esse problema com as irmãs. Espera aí, então ele estava ouvindo isso. Ele estava fazendo parte disso, ouvindo, estava no meio, então eu estou ouvindo um assunto que a irmã trouxe, que ela está vivendo com o marido dela, eu estou ouvindo o assunto que o irmão trouxe, que ele está vivendo com a mulher dele, então eu estou ouvindo sobre isso. Você não vai ver Paulo dizer em momento nenhum ele vai dizer assim, ai gente, é difícil para mim, gente, é difícil para mim, porque eu escuto cada história, eu lido com cada coisa, e eu não tenho mulher. Olha, imagina a dificuldade que é para mim. Você vê em algum momento uma inclinação dele para esse tipo de coisa? Você vê isso ou não? Qual foi a frase que Paulo falou sobre a sua vida, sobre a sua parte, vamos dizer, sexual? A dele. O que ele falou? Bom seria que todos fossem como eu, que não tocou mulher, que não toque em mulher, que não tem mulher. O que ele estava dizendo ali? Esse é um assunto que não tem abertura na minha mente. Ao contrário do que hoje você vê muito líder até falando. Gente, você sabe que é difícil, né?
é difícil quando você não toma uma decisão na tua mente. Porque quando você toma a decisão na tua mente, aí eu repito, isso não é problema de solteiro, isso é problema de pessoa. Ah, porque eu não tenho ninguém. E quem tem e não é saciado? Na quantidade, na qualidade, no afeto que deseja. E aí então, vai ser um outro problema. Problema pior ainda. Porque uma coisa é a pessoa saber, não tem comida para eu almoçar hoje. Já minha cabeça já prepara, vou passar sem comer. É ou não é? Não tem comida para eu almoçar e jantar hoje. Já preparo, vou passar sem almoçar e jantar. Pior é a pessoa que pensa assim, vou comer um banquete. Chega na hora do almoço, a mesa está vazia. Não, mas à noite então, o que eu não comer agora no almoço vai ter dobrado no jantar. Chega à noite, a mesa está vazia. Não é muito pior? Então esquece esse negócio que isso é problema de solteiro. Isso é problema de pessoa. É problema do que você alimenta. E não é, eu tenho ou não tenho. Não, eu alimento. Eu vivo para quê? A minha mente está onde? Se eu for ficar... Um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos de, por exemplo, goste ou não que eu vou falar, mas assim, prove que eu estou errado. Um dos motivos de eu não ter Instagram no meu celular é esse. Eu acredito que tem um algoritmo que fala para o Instagram, o cara que está vendo agora o Instagram é um homem. Você pode só pesquisar ali sobre a Bíblia. De vez em quando vai aparecer para você, de gente que você não segue, de coisa que você não pesquisou, vai aparecer uma mulher ali quase sem roupa. E aí você gasta 2 segundos ali, aí tumultua tua tela, aí vai ser um monte. Então assim, não quero. Não quero ver nenhuma imagem. Não está me acrescentando nada. Não tem nada no Instagram que me acrescenta. Nada. O que eu quiser saber, eu vou na realidade, eu vou em pessoas, eu vou ouvir, vou fazer. Tanto que o pessoal, às vezes, de fora, que vem, te mandei uma mensagem no Insta. Eu falo, não manda nada lá. Tem conta lá, porque se em algum momento a igreja falar assim, vamos fazer uma campanha, uma divulgação, igual teve na época da pandemia, precisa avisar o povo de tal coisa, coloca um recado ali, para isso eu uso. Vou usar, no caso, vamos lá, instala de novo, põe lá. Mas quem manda, já mandou mensagem e tal, já teve até parente familiar meu. Te mandei uma mensagem, você não fez, não, nem sei. Essa parte de mensagem no Instagram eu nem entrei, nem sei como é que funciona. Então, tem gente que precisa aprender com a Bíblia. Se você estiver na Bíblia, você não vai ficar pensando bobagem. Se você pegar e estiver ouvindo a palavra de Deus, você não vai ficar pensando bobagem. Agora, não tem como, você fica em rede social horas, você vai ver vídeos que vão incitar coisas que já estão lá dentro. Se você fica o dia inteiro na televisão, não tem como você não ver uma cena de uma novela, de um filme, de uma série, que vai te citar coisas que já estão lá dentro. E não precisa de muito. Começa com algo. E aí você imagina, você alimenta. É o que Paulo disse. Você fica com a tua mente nas coisas terrenas. E aí ele disse a lista. Eu só falei a primeira coisa. Ele disse imoralidade sexual, impureza, que tem a ver com isso, qualquer tipo de sujeira. Paixão. Sabe, você se engana, não, agora isso aqui é a minha vida, essa pessoa é a minha vida. Não, Cristo é a minha vida. Não, porque se eu ficar com tal pessoa, agora eu vou ser feliz por toda a minha vida. Não, eu sou feliz. Ninguém me faz feliz. Diga, ninguém me faz feliz. Diga, ninguém me fará feliz. Diga, eu decido ser feliz. Desejos maus e a ganância, ambição, crescer, poder fazer mais, ser um entreposto para aquilo que Deus vai colocar de forma material nas suas mãos, na sua vida. Um entreposto não vai parar em você, mas passa por você e você distribui para a área, para a coisa certa, para a pessoa certa, para o lugar certo, para a obra de Deus, para quem Deus te toca.
e não é a expressão, não é para quem precisa. Não é para quem precisa. Porque tem gente que às vezes vem com essa mentalidade mundana, essa mentalidade terrena. Não, porque eu preciso pegar meu dinheiro e distribuir para os pobres. Jesus disse, os pobres vocês sempre terão. Quando alguém estava corrigindo alguém, estava derramando um perfume que custava um ano de trabalho nos pés dele. Ninguém se preocupou com o perfume, mas com quanto o perfume custava. E o que ele disse? Se vendesse esse perfume, a gente podia ter um monte de provisão para um monte de gente. Jesus disse assim, os pobres vocês sempre terão. E o próprio Eliseu, a Bíblia não fala em lugar nenhum que Eliseu era pobre, tanto que ele abriu mão de uma vida para fazer a obra de Deus. Quando ele estava passando por Sunem, a sunamita, que era uma mulher rica, a Bíblia não fala que a sunamita deu alguma coisa para algum pobre. Não fala. Que ela tinha um trabalho social. Que ela tinha ali ela tinha uma casa, ela dava não sei quantas refeições. Mas o Eliseu, ela viu ele e falou, aquele ali é um santo homem de Deus. E eu vou ajudar ele. Ele não era pobre. Deu alimento para ele, deu alimento e pouso para ele, deu estrutura para ele. Veio sobre a vida dela o favor de Deus. E a resposta que Deus estava aprovando aquilo. Foi ou não foi? Então, essa é uma das frases e pensamentos que muita gente, às vezes, até dentro da igreja tem errado. Inclusive, essa é uma mentalidade espírita. Não, porque o que importa para Deus é assim, é como se eu tirasse uma frase da Bíblia e colocasse todos os pensamentos de Deus em uma frase. Eu vou ajudar os pobres. Não, a Bíblia diz também que quem dá aos pobres, a Deus empresta. Mas não é o só dar aos pobres. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Se é a obra, se é aos pobres, se é uma pessoa que não tem nada a ver com pobreza, mas é o que Deus quer e que Deus determina na minha vida. Quantos testemunhos nós temos? De gente que abençoou o inimigo. Quer dizer, não era uma pessoa querida, não era amistosa e não era pobre. Mas a pessoa foi tocada, essa pessoa que já fez isso para você, essa pessoa que já cometeu esse erro com você, que você não tem afinidade, você vai fazer isso para ela, você vai fazer isso por ela. E a pessoa creu. Aqui, ó. Amém. E aquilo abriu com portas, não abriu nem portas. Abriu com portas. Por quê? Foi o assunto que eu comecei falando. Fé. A gente precisa de fé. Não, a gente não pode estar aqui nesse culto sem fé. Senão a gente está aqui cumprindo com o protocolo. A gente não pode viver a nossa vida sem fé. Acreditando. Buscando aqui o pleno entendimento do que Deus, o que Deus tem comigo agora, o que Deus quer de mim agora, o que é para mim hoje, o que é para mim agora. O que eu estou ouvindo aqui que ainda tem na minha vida dessa lista? E a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas
Cristo é tudo e está em todos. Sabe o que essa última frase fala? Que eu creio que as outras dispensam interpretação e explanação. Às vezes a gente vê na igreja aquele apego que não é sadio, não é bom, não é saudável, às raízes. Você pode ter tido a pior raiz, ou você pode ter tido a melhor. Nada na tua vida pode ser maior do que Cristo. Então, tanto tem aqueles que para o mal, não, mas eu vim de tal região, eu vim de tal país, eu vim de tal parte do Brasil, eu vim de tal cidade, eu vim de tal, contexto. Ruim. Como tem aqueles que vieram de um contexto muito bom. Então, quando ele diz, não importa se é grego ou judeu, não importa se é circunciso ou incircunciso, não importa se é bárbaro ou cita, se é livre ou escravo, o que importa é Cristo. Cristo, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, o que prevalece hoje é o lugar de onde eu vim? Ou o que prevalece no meu caráter, como eu falo, como eu ajo, como eu reajo, a maneira como eu penso, é Cristo. É eu ter decidido e estar seguindo, eu vou viver como ele disse, como ele falou. Eu já tomei minha cruz, nego a mim mesmo, não é que eu neguei só. Ele não disse negue uma vez, negue-se assim, então quer dizer, é um estilo de vida. Eu nego aquela raiz que me faz falar mal dos outros. Quantos de nós crescemos num lugar que você via tua mãe encontrava vizinho, o assunto sempre era alguém. Falar mal de alguém, falar da vida de alguém. Tem isso na igreja. Quanta maledicência que ainda há na igreja. Gente que fica reparando a vida do outro e falando. Seja correto. Você está vendo algo de errado numa pessoa, chega e fala para ela, fulano, isso aqui não é bom. Não fala dela para outra pessoa, fala com ela. Igual a gente tem que falar. A gente não fala de problema, a gente fala com o problema. Você está vendo alguém que não entendeu a palavra, alguém que está aí numa condição errada, vai lá e fala com a pessoa, com amor. Não fala com soberba, se colocando acima. Fulano, eu estou vendo isso aqui. E não chega com, não chega com aquela postura da subserviência. A gente tem que parar de falar igual o mundo. E não é só palavrão igual está aqui, palavras, qual a expressão que está usando aqui? Palavras torpes. Não. Palavras... Coloca para mim o versículo que fala aí da maledicência e a outra palavra que fala que tem uma expressão específica. Indecente no falar, maledicência e linguagem indecente no falar. Não é só isso. Mas tem a linguagem subserviente, que a Bíblia não manda, a Bíblia não te ensinou. Como você vai falar com uma pessoa, você já fala assim, me desculpa, me perdoa pelo que eu vou te falar. Se eu vou pedir perdão antes, então não preciso falar depois. Está entendendo? Isso não é verdade, e o povo de Deus tem que parar com essas expressões, porque todo mundo fala. Você vai para um lugar, fala algo com uma pessoa, você quer uma coisa que eu sempre faço, alguém chega e fala comigo, às vezes, não importa com o tempo, de 1 minuto, 1 hora, a 2 horas, me perdoa, me desculpa pelo tempo, me perdoa por qualquer coisa. Eu falo, não, eu vou te perdoar por quê? Não tem que perdoar, não tem que pedir desculpa. Eu não posso me acostumar com essas expressões, inclusive, que são bíblicas. Me perdoa é quando eu falho. Então, Senhor, me perdoa, porque se eu estou falando para qualquer um, me perdoa por qualquer coisa, me perdoa disso, então será que o meu perdão para Deus é sincero quando eu falo para Deus? Porque a Bíblia diz que não pode sair da mesma boca palavras de duplo sentido. Não pode sair da mesma fonte água doce e salgada. É ou não é verdade? Então não, se eu pedir perdão para você é porque eu estou dizendo, eu reconheço que eu cometi um erro com você.
Eu esperei que ele fosse pedir perdão. Se eu não vi, se eu não entendi, se eu não me arrependi de algo, não tem que sair da minha boca a palavra me perdoa, perdoa-me, me perdoa. Não. Então, quando você for falar com alguém que você vê algo, não vai lá, me desculpa, mas eu vou te falar. Não, eu vou te falar isso porque eu estou vendo. Talvez você não veja assim, mas foi como eu vi. Então, isso aqui para te ajudar, isso aqui com amor, porque eu creio que talvez você não viu, então Deus está fazendo, Deus está colocando luz sobre isso, igual a palavra faz. Quantas pessoas que a gente ouve chegam e falam, olha, eu não sabia que isso aqui é pecado, eu não sabia que fazer assim, Deus reprova, eu não sabia, mas agora ela sabe que ela ouviu a palavra. Da mesma maneira, às vezes você está vendo alguém, em vez de você falar dessa pessoa para outra, você viu fulano, ele faz isso, você viu fulano, ele faz assim, você vai lá e fala para ele, fulano, eu vi, eu fiquei sabendo, né, eu percebi isso em você, queria te, falar algo que eu percebi, né, não sei como você vai receber, né, não tem controle sobre isso, mas o que eu vi foi isso aqui, então estou te dando, né, um conselho, isso aqui não é bom. Já passei por isso lá atrás, fiz igual você, quebrei a cara. Eu já tomei atitudes como essa, paguei um preço muito caro. Isso aqui não vale a pena. Fulano, já vivi assim. Pronto. Agora, me perdoa, tá? Perdoa? Me desculpa pelo que eu vou te falar. Não, isso não é correto, isso não é sincero. E se tem uma coisa que eu vejo é que as pessoas, elas, aos poucos, elas vão se acostumando a desperdiçarem palavras. Elas falam coisas que não têm propósito. Elas se acostumaram a falar em coisas que não são verdade, ou que são parcialmente verdade, mas elas já se acostumaram a falar. Está entendendo? Cuidado com os exageros. Cuidado com as expressões que você repete, porque você ouviu muita gente falando. Teu ambiente de trabalho, um lugar por onde você conviveu um tempo, expressões que você nem sabe o que significa, mas que você repete porque é moda, assistiu uma novela em algum tempo, ou todo mundo naquele lugar onde você vive passa a estar falando isso, tal coisa, não sei o quê. Não tem uma expressão agora na minha cabeça. E você repete aquilo. Todo mundo fala, não, eu não vou falar, minhas palavras não podem ser desperdiçadas. Quantas palavras se tornam palavras de destino, e a gente está trazendo uma vida amarga, a gente está trazendo peso sobre nós, sobre o ambiente onde nós estamos, sobre a nossa próxima geração, porque o que nós falamos tantas vezes, repetidas vezes, vai se tornar um padrão para quem está nos ouvindo ali, que depende de nós. Colossenses. E aqui tem mais ainda. Se a gente continuar lendo, capítulo 4, eu li o 2, um pedacinho, o 3. Leia. Medita, porque isso aqui é uma lição preciosa para que você seja servo, para que você seja discípulo de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração, pede para o Senhor, com o que Ele já trouxe luz, te mostrando. Fala para Ele agora, Senhor, eu quero sair daqui com essa mente. Eu quero sair daqui com essa mente elevada. Essa mente com as coisas que são do alto. Eu quero, meu Deus, sair daqui com a mente no céu. Eu estou ouvindo essa palavra aqui agora, ainda que você não esteja aqui. Está ouvindo aí, está incomodado. Olha, eu ouvi isso, não me batizei até hoje. Venha. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Não meça a distância. O eunuco etíope que estava em viagem, tinha uma missão ali oficial. Desceu da carruagem depois de ter ouvido a mensagem, a explicação lá da mensagem do livro de Isaías, por Filipe, disse, o que me impede de ser batizado agora? Tem água ali,
que me impede? Felipe, nada, vamos agora. Desceu as águas. Tomou a atitude da vida dele. A gente não sabe quem era esse rapaz antes, não sabe o que ele fez depois, mas a gente sabe que ele foi salvo. Porque quando ele teve a oportunidade, ele foi lá e aproveitou a oportunidade. Nós não podemos ser esse povo que só faz aquilo que está fácil. Eu já vi senhora de idade na cadeira de roda não aceitar, não, eu aprendi, eu ouvi essa palavra, eu vou me batizar. Já falei do caso aqui que a gente desceu em quase igual aleijado ali com Jesus, descemos em 4 uma cadeira de roda aqui nesse batistério num domingo, no meio de um jejum, aquela movimentação toda, porque a senhora não podia, não tinha como subir. Mas ela não abriu mão de ser batizada. Não, eu creio, eu quero isso para a minha vida. Não importou para ela o sacrifício, a dor, porque é claro que com tudo não vai ser fácil. E tem gente que é só falar, eu vou. Pensa nas coisas que são do alto. Coloca a força agora, para não mais oscilar e ficar em lugares baixos mentalmente. Para de alimentar sua carne com frases que o mundo diz. Você não precisa de um parceiro, você não precisa de uma parceira, você não precisa de um namorado para ter intimidade, seu corpo ficar equilibrado. Não, você precisa de Deus. Você precisa de comunhão e de intimidade. Você precisa tomar posse dessas mensagens e desses ensinamentos que Paulo deu aos Colossenses e começar a eliminar da sua vida aquilo que você vinha usando para alimentar sua mente de impureza, de imoralidade sexual, de fofoca, mexerico. Sabe, alimentar a curiosidade da vida alheia, de pesar a vida dos outros, carregar a caneta julgando pessoas que você nem sabe, nunca calçou os calçados delas para saber a vida que elas estão e por que elas estão onde estão. Antes de falar pesado, o fulano é isso. Igual falaram de Paulo quando chegou na ilha de Malta. Esse aí, meu Deus, não sei o que ele fez. Mas a justiça não deixa viver. Acabou de sobreviver de um naufrágio, vem a cobra e pica ele. Não se precipita em falar de alguém que você não sabe. Não se precipita. Quantas pessoas estão amarrando a vida? Tira o seu foco de pessoas, coloque em Jesus. Vamos adquirir o pleno entendimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Fala de Cristo. Fala com Cristo, com Jesus. Busca Ele. Chame a Ele. Vai ler. Pega os evangelhos, vai ler. Mateus, Marcos, Lucas, João, leia. São 4 livros, não são grandes. Vai saber mais de Jesus. Talvez você sabe pouco. De vez em quando você ouve uma mensagem, parte dela ainda é outra. Vai ler você mesmo. Vai se edificar, vai crescer em Deus. Pega, coloca lá a Bíblia em áudio para você ficar ouvindo as histórias da vida de Jesus. Já que você gosta de usar o celular, use o celular para o bem. Instala a Bíblia lá que tem áudio, que você vai ouvir áudio, você vai estar ali ouvindo. Coloca os evangelhos para você ouvir, aí depois dos evangelhos, vai ouvir um homem que teve uma vida e foi segundo o coração de Deus, vai ouvir os salmos. Vai ouvir palavras do homem que foi mais sábio nessa terra, o Salomão, os provérbios. Você tem meios de fazer a coisa certa. E que bom que você está ouvindo essa mensagem. Teu dia está cheio de direções. Você tem placas
apontando, ó, essa é a direção boa. Abençoa o seu dia, faz o que é bom, o que é certo, se edifica e edifica a vida que você quer ter. Eu repito a frase que eu falei para alguém: não viva para reverter coisas, aproveita cada oportunidade para construir coisas, para que você não tenha que em nenhum momento revertê-las por não ter construído na oportunidade na hora certa. Senhor meu Deus, eu peço, fala, continua falando com o teu povo. Ajuda cada um de nós, meu Deus, a pegarmos o que Paulo nos transmite com essa carta que ele fez aos Colossenses. Cada ensinamento, e o primeiro, meu Pai, principal deles, que é manter, meu Deus. Eu creio que com essa palavra cada um está pensando em coisas do alto, está pensando no Senhor, está pensando, meu Pai, grande, meu Pai, do tamanho, grande na proporção do céu, não grande, meu Pai, apenas por um bem material, não grande apenas por algo que tem valor financeiro, não grande, meu Deus, falando de pessoas, mas grande, meu Deus, olhando para o Senhor, grande como grande é o Senhor, e eu oro, eu peço, meu Deus, para que mantenhamos a nossa mente nas coisas que são do alto. Nos ajuda a limparmos da nossa mente toda a impureza, toda a maledicência, porque a maledicência não começa na boca, ela começa na mente. Quando é alimentado o pensamento errado, quando nós ouvimos, meu Deus, e ficamos com aquilo que está errado, deixamos as pessoas erradas nos dirigirem, nos ajuda, meu Deus, a nos limpar de todo o tipo de paixão que tem nessa terra, a paixão por coisas, a paixão por pessoas, alguns até paixões por animais, Senhor, que são coisas que o Senhor nos mandou dominar, e não sermos dominados por elas. Animais, coisas, bens. Senhor, ajuda cada um agora que ouve essa mensagem, que recebe direção do Senhor, para ter a atitude certa. Senhor, desperta e incomoda. Eu peço, meu Deus, um incômodo, e um incômodo, meu Deus, que beire o insuportável. Essa pessoa que ela já sabe, e até hoje ela não tomou uma decisão para o Senhor. Essa pessoa que não desceu as águas, por causa de alguma coisa, por causa de imoralidade, por causa de vício, por causa de um prazer que ela ainda escolhe no lugar do Senhor. O Senhor pode voltar hoje. O Senhor pode voltar daqui a pouco. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Ou o Senhor pode, meu Deus, dizer: chegou o tempo. Eu vou pedir conta da sua vida agora. Eu não sei, meu Deus, se o próximo culto eu vou estar aqui nesse altar. Eu não sei. Mas eu oro para que o Senhor coloque temor em cada coração. Para que não só as nossas obras sejam, meu Deus, de acordo com o Senhor. Para que venhamos a cada dia conhecer o mistério do Senhor, que é o Senhor Jesus. Aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Seguir as pisadas dEle. Não, meu Deus, querer viver o próprio estilo de vida, porque é bonito, porque chama a atenção, mas que sejamos como Cristo. Que tenhamos, meu Deus, o caráter de Cristo. Que tenhamos a mente de Cristo. Que tenhamos a mesma atitude de Cristo. Que assim, meu Deus, o Senhor nos ajude. Porque sempre, como o Senhor disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer. E eu conto com a tua ajuda. Para que aqui dentro já, neste culto, e não só neste culto, mas que saiamos daqui com a nossa mente elevada, pensando nas coisas do alto, com decisões tomadas, com atitudes, meu Deus, já sendo preparadas para agradarmos ao Senhor, para crescermos no Senhor. E para que a cada dia, meu Deus, esse estilo de vida, o estilo de vida Cristo, ele seja estabelecido. E que não venhamos, meu Deus, retroceder. Eu creio e eu conto com a tua ajuda. E que o Senhor nos abençoe. Abençoa a nossa mente. Abençoa esse dia. Abençoa a nossa jornada de fé. E eu declaro que cada um receba graça, favor para fazer a tua vontade. Para honrar
e agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.